O present perfect, presente perfeito, é um tempo verbal que, apesar de muito comum em inglês, não tem equivalência na língua portuguesa. Você deve estar se questionando como isso é possível. É simples. Quando falarmos do uso do present perfect, você entenderá melhor. Mas antes, é necessário identificar a sua forma. Ele é marcado pela seguinte estrutura: sujeito, o presente simples do verbo to have, mais o passado particípio do verbo principal. Por exemplo, eu digo, I've been to London. Eu estive em Londres. O verbo have funciona como verbo auxiliar. E been é o passado particípio do verbo to be. Por que usar o verbo to be, que significa ser, estar, ficar, no sentido de ir, ao invés do verbo to go? O que é correto dizer? They have been to China ou they have gone to China? Depende. They have been to China, eles foram à China e já voltaram. They have gone to China, eles foram à China e ainda não voltaram. Ou seja, provavelmente se mudaram para lá definitivamente. Como ficou bem claro, tanto been quanto gone podem ser utilizados no sentido de ir, go, mas os significados são diferentes. Veja este outro exemplo na terceira pessoa. Eu digo, she has been to Bonfim's Church. Ela esteve na igreja do Bonfim. Provavelmente, o dono desta fala está se referindo a uma turista que visitou o Bonfim. O verbo principal é o been e o verbo has funciona como auxiliar e concorda com o sujeito she. Por exemplo, I, you, we, they have. He, she, it has. Para as frases negativas, basta acrescentar o not após o auxiliar. Sujeito, presente simples do verbo to have ou has para a terceira pessoa, mais o not, mais o passado particípio do verbo principal. Eu digo, she has not been to Bonfim's Church. Ela não esteve na igreja do Bonfim. Posso usar também a forma contraída, has not, hasn't. E no caso de have not, haven't. Nas frases interrogativas, basta colocar o auxiliar no início da frase. Has she been to Bonfim's Church? Ela esteve na igreja do Bonfim? Já no passado, usa-se o passado particípio do verbo principal na sua forma própria. Por exemplo, o verbo to see, ver, no passado fica saw. E no passado particípio, seen. E o passado particípio dos verbos regulares tem a mesma forma, ou seja, terminam em ed. Por exemplo, o verbo to play, jogar, passado, played, passado particípio, played. Sendo assim, é necessário memorizar o passado particípio dos verbos, pelo menos os mais comuns. Procure identificá-los em textos, música, que ajudará você naturalmente a memorizar estruturas, verbos e vocabulário. Fica a dica, para qualquer ponto gramatical que você queira praticar, vá à internet, digite Past Perfect Songs e você terá uma gama enorme de atividades com o tipo de música da sua preferência e a chance de estudar, memorizar e praticar de forma bem relaxante. Escute essa música toda trabalhada no Present Perfect na forma de pergunta. Ela se chama Have You Ever? By Brand. Have you ever loved somebody so much it makes you cry? Have you ever needed something so sad you can't sleep at night? Have you ever tried to find the words but they don't come out right? Have you ever? Have you ever? Linda essa música da Brand, né? Veja que além de repetir várias vezes a estrutura do Present Perfect em forma de pergunta, Have you ever? Só no refrão você já encontra 3 verbos regulares no passado particípio. Loved, needed e tried.
E a expressão have you ever, que significa você algum dia ou você já. O advérbio ever significa já e é empregado em orações interrogativas. Por exemplo, eu te convido para jantar e pensei em fazer um sarapatel. Adoro. Uma comida que nem todo mundo gosta. Então, não me importa quando você comeu sarapatel, mas se você já comeu sarapatel, se conhece e se gosta. Logo, a pergunta é: have you ever eaten sarapatel? Você algum dia comeu sarapatel ou você já comeu sarapatel? Porque o importante para mim é saber se você gosta de sarapatel. Eu posso até depois lhe perguntar quando você comeu, mas agora o importante é se você gosta do sarapatel. Portanto, tão importante quanto a forma do present perfect é o seu uso. De nada adianta saber a estrutura se não souber identificar quando usá-lo. Ele é empregado em algumas situações diferentes. A minha abordagem aqui, hoje, agora, são ações que ocorreram em um determinado tempo no passado e esse tempo não é identificado. É algo que já aconteceu, mas quando aconteceu não é importante. Por exemplo, você teve uma experiência memorável, fez uma viagem inesquecível ou comeu algo delicioso e o importante é o fato em si e não quando aconteceu. É necessário perceber que o tempo chama-se present perfect, presente perfeito, mas anuncia uma ação ocorrida no passado. Eu digo, I've been to Canada. Eu estive no Canadá. She has bought a new car. Ela comprou um carro novo. O importante mesmo não é quando a ação aconteceu, mas o resultado dela. Veja este outro exemplo. She has made a wonderful birthday cake for me. Ela fez um bolo de aniversário maravilhoso para mim. Na verdade, não importa que horas ele foi feito, e sim que o bolo está pronto. Vamos comparar o Simple Past com o Present Perfect. No Simple Past, eu digo, I went to the movies last weekend. Eu fui ao cinema final de semana passado. Simple Past. No Present Perfect, eu digo, I have been to the movies. E eu não digo quando eu assisti o filme. Ou seja, este é o Present Perfect. Qual a diferença? O Simple Past faz menção a uma ação passada que definiu o tempo, last weekend. O Present Perfect expressou uma ação sem um tempo definido no passado. Em português, eu usaria o mesmo tempo verbal, já que não temos o Present Perfect. Assim sendo, é importante saber quando não devo usar o Present Perfect, por exemplo. As expressões when, quando, last year, ano passado, what time, que horas, todas essas expressões são passadas em um determinado tempo específico que já aconteceu. Por isso, eu não as uso no Present Perfect. Por exemplo, when I was a girl, I loved to climb trees. Quando eu era criança, eu adorava subir em árvores. Não poderia dizer, when I was a girl, I have loved to climb trees. Porque when determina o tempo. Ou com ações precisas e definidas como nascer, morrer, que são fatos que ocorreram em um momento exato. Her first granddaughter was born last Sunday. Sua primeira neta nasceu domingo passado. Os advérbios de tempos também são muito usados com o present perfect. Observe, quando você quer saber de alguém se essa pessoa fez alguma coisa na vida, independente do momento que aconteceu, que foi feito, essas perguntas geralmente vêm acompanhadas de um advérbio. Eu digo, eu quero saber se você leu um livro que acabou de ser lançado. Por exemplo, have you read the new Harry Potter book already? It has just been published. Você já leu o livro novo do Harry Potter? Ele acaba de ser publicado. Already significa já. E pode ser usado em frases interrogativas para expressar surpresas, apenas dar ênfase
ou quando se espera uma resposta afirmativa. Ele é posicionado após o verbo auxiliar ou após o objeto. Por exemplo, she has already seen this film. She has seen this film already. Ela já viu esse filme, nos dois casos. O advérbio yet, que também significa já ou ainda, é usado em frases interrogativas e está sempre no final da oração. Have you paid all the bills yet? Você já pagou todas as contas? The bus hasn't arrived yet. O ônibus não chegou ainda. Há uma expectativa e ele deve estar atrasado. Just é outro advérbio de tempo muito usado para sugerir que as ações ocorreram num tempo passado bem recente. I have just taken a shower. Acabei de tomar banho. I have just seen your sister. Acabei de ver a sua irmã. Já lately, ultimamente, e recently, recentemente, são sempre posicionados no final da oração. I haven't been to the beach lately. Eu não tenho ido à praia ultimamente. Have you visited your parents lately? Você tem visitado seus pais ultimamente? Como já mencionei, ever significa já, alguma vez, e é usado para saber se uma ação já aconteceu e geralmente são usados em perguntas. Has she ever traveled abroad? Ela já viajou para o exterior. E never, nunca, é usado para indicar que algo não aconteceu. I have never eaten guacamole. Eu nunca comi guacamole. E, como disse Marco Túlio Cícero, o filósofo romano, não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Façam bom uso das dicas de hoje.